Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu quero publicamente aqui agradecer aos irmãos que estão preocupados comigo, porque eu estou sem Marilene, né? Eu dispensei ela. Vamos explicar isso direito, né? Mas na verdade ela só viajou porque eu insisti que ela viajasse, né? Que seria um bom tempo de refrigério, né, para ela, então eu incentivei muito. Mas, olha, eu digo isso, já disse isso aqui 1 milhão de vezes para vocês, o quanto eu sou apaixonado pela minha esposa, né, o quanto eu amo a minha esposa, e é a primeira vez que eu fico sem ela em casa, 40 e tantos anos, gente. Ela já ficou sem mim, que eu já viajei, já fui para Jerusalém algumas vezes, etc e tal, sem ela, né, outras vezes fui com ela. Mas eu não sabia como é que era ficar em casa sem ela, não. Sabe? Ninguém me chateou. Oh, quer dizer, não. Ninguém... Brincadeira. Sabe? Mas na verdade a gente brinca, mas é tremendo, né? É tremendo isso, a parceria, a intimidade, o companheirismo, né? O estar presente, incomodado e preocupado um com o outro, né? Eu tenho dito o seguinte, sabe? Nós temos algumas práticas lá em casa que eu aconselho para você casado. Quer um conselho? Fale com o seu marido, com a sua esposa. Não mande o WhatsApp. Isso, em vez de aproximar, está afastando. Isso, em vez de aproximar, está gerando dificuldade de interpretação. Claro que eu estou falando que você não vai se comunicar com o WhatsApp, eu estou falando, não discuta pelo WhatsApp, não reclame pelo WhatsApp. O WhatsApp é, meu bem, onde você está? Ó, estou chegando, ó, vem me buscar, vai me levar, olha só, você está aí na rua, compra o feijão. Olha, é para isso, gente, para mensagens curtas e diretas. Não faça texto para sua esposa, para o seu marido reclamando, você, beberé. Não faça isso, por favor. Isto não ajuda. Eu sou conselheiro, vocês sabem disso. Se eu estou dizendo que não ajuda, é porque não ajuda. Eu sou conselheiro, há 40 anos. Não temos WhatsApp há 40 anos. Mas eu estou dizendo, isso só atrapalha. Eu tenho visto isso repetidamente, não só com um ou outro casal, eu tenho visto com os casais, e são exatamente os casais que estão vivendo problemas no relacionamento. Sério, todos eles usam o WhatsApp para discutir o problema, para reclamar disso e daquilo. Isso não é bom. Tá bom? Ouça o conselho do velho pastor. Ouça o conselho. Eu estou falando de público, eu já falei isso para algumas pessoas no particular. Estou falando de público para que você também aprenda. Gente, nós temos uma língua muito difícil. As entrelinhas são terríveis, meus irmãos. Vocês que lidam comigo, vocês sabem, eu não respondo o WhatsApp de problema. Pastor, isso vai falar, vai ficar lá, não vou nem responder, porque aí eu acho que
Eu faço isso, não respondo de malcriação com você, porque eu falo sempre, não faça isso. Ligue para mim. O WhatsApp é para passar informações e não para reclamar isso ou aquilo, porque senão, gente, a mensagem vai para lá, aí é entendida de um jeito, aí a resposta vem como retruncando, aí chega do lado de cá, aí já virou ofensa. Por favor, fujam disso. O WhatsApp é uma excelente ferramenta, use, abuse dela, mas cuidado com ela. Ouça isso, por favor, é sério, e muito sério, tá bom? Eu vou ler o texto bíblico, nós temos uma consagração para fazer, tá? Mas acho que todo mundo vai ficar até o final do culto aqui, não vai? Então posso fazer depois da mensagem? Que a Érica veio me lembrar e eu falei para ela, olha, aí eu esqueci de combinar com vocês para fazer depois, tá? Mas tudo bem? Tá bom, ótimo. Vamos lá. Hebreus 12, 18. Amém? Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Deixa eu parar aqui para vocês entenderem que esse texto, aqui nesse momento, está se referindo ao Sinai. Quando o povo esteve diante do Sinai, e Deus estava prestes a entregar a lei ao povo, mas a manifestação da glória de Deus foi tamanha, que o povo entrou em desespero, e dizia para Moisés, vocês sabem bem da história, por isso que eu não fui lá para ler todo um longo texto, por favor, peça para Deus não falar conosco, fala tu com eles e tu fale conosco. Meus irmãos, pode ter certeza do que eu vou dizer agora, Deus não gostou muito disso, sabe? Era como o filho dizendo, eu não quero ouvir o meu pai. E naquele momento, assim foi feito, Moisés entra para falar com Deus, mas o povo ficou ouvindo à distância. Mas aquele se tornou um momento assim, de espanto para o povo, porque o céu escureceu, uma nuvem espessa estava sobre a tenda, trovões, som de trombetas, lembram desse texto que a gente trabalhou alguns dias atrás? E o povo ficou, sabe, completamente amedrontado, mas foi tão forte, meus irmãos, esse momento foi tão forte que o texto vai nos dizer, no verso 21 aí, na sequência, que até Moisés teve medo, e estava trêmulo. Mas a sequência desse texto, meus irmãos, e eu estou fazendo isso para que a leitura fique clara para vocês. Na verdade, o escritor sagrado está levantando uma questão que nós precisamos tomar muito cuidado. Inclusive essa expressão vai aparecer no texto, cuidado. O que esse texto vai nos mostrar? A comparação entre o Sinai e Sião. O Sinai e a Nova Jerusalém. É sobre isso que o texto vai falar. Amém, meus irmãos? Eu vou continuar a leitura. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontestáveis hostes de anjos, e a universal
assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendes cuidado. Vou parar aqui. Perceberam o que eu tinha explicado para vocês? E a leitura ficou clara? Ou seja, o texto sagrado está nos dizendo o seguinte: lá, no passado, foi um espetáculo de temor. A presença de Deus foi terrível para o povo. E o povo temeu e tremeu. Mas a fala do povo foi terrível, meus irmãos. Estou repetindo, estou sendo repetitivo. Quando o povo diz que não queremos ouvir a sua voz. Fala, Moisés, você conosco. E eu vou repetir, tenho certeza, Deus não se agradou disso. O texto sagrado, então, está nos dizendo o seguinte: mas não estamos debaixo da mesma situação. Não tem uma nuvem espessa nos apavorando. Ainda não há toque de trombetas. Ainda não há trovões. Ainda não há. Olha só. Vou repetir a leitura. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Essa é a nossa experiência. Nós não somos um povo diante de um monte esperando o pronunciamento de Deus. Nós somos um povo caminhando em direção a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. Nós não somos mais um povo diante do Sinai, o monte do juízo, o monte da lei, que representa a lei. Nós estamos diante de um monte chamado Sião. Nós estamos diante de um monte que nos aponta para o reino dos céus. Nós estamos diante de um monte que nos aponta para a Nova Jerusalém. Olha, o texto é lindo. Deixe-me repetir. A Nova Jerusalém, verso 22, segunda parte: e a incontestável hostes de anjos, e a universal assembleia, ou seja, a grande igreja de Cristo. Olha o verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. A igreja dos primogênitos arrolado no reino dos céus. Ei, sou eu, meu nome está arrolado no livro da vida. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Alguém aí tem dúvida? Isso, silêncio agora é propício, que ninguém tenha dúvida. Meus irmãos, então, preste atenção. O nosso escritor sagrado está dizendo: olha, vocês estão vivendo uma grande oportunidade, uma nova realidade. Eu vou continuar a leitura, verso 24 diz assim: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, o texto fala de Jesus, o sangue de Jesus e o sangue de Abel. O que isso quer dizer, meus irmãos? Lembra da história de Caim e Abel? O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel clamava, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, por vingança. Não era vingança, era justiça. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário em nosso lugar, ele não clama por justiça, ele clama por redenção, ele clama por perdão. Lembra da mensagem de hoje de manhã, que eu tive muita vontade de trazer a mensagem para a noite, mas vai ficar para outra oportunidade. As palavras de Jesus na cruz, a primeira palavra de Jesus foi assim: perdoa-lhes.
Enquanto o sangue de Abel dizia: alguém foi indigno, alguém foi terrível. Onde está o teu irmão? A resposta: por acaso sou eu guardador do meu irmão? Meu Deus. Mas o sangue de Jesus, meus irmãos, está derramado para que nós possamos, sem medo, sem ter o que esconder, nós não somos a geração de Caim, que mente, engana, que se esconde, que foge, que odeia, que mata. Nós somos da geração de Abel, que morreu, mas ressuscitou. A resposta de Abel foi terrível, mas a nossa resposta não precisa e que não tenha o que esconder. Que a nossa resposta seja: eis-me aqui. Que a nossa resposta seja: eu quero meu nome no livro da vida. E vamos estar lá. O texto continua e a partir do 25, olha só aí, meus irmãos. Verso 25 diz assim: tende, alguma versão fala diferente? Os irmãos aí que tem versão mais nova, eu não trouxe aqui. Tende cuidado, é cuidado também, né, de vocês? Cuidado também? Né? Tende cuidado. Sim, meus irmãos, olha só. É bonito poder dizer, e eu me sinto bem quando eu digo assim: nós fazemos parte da geração arrolada no livro da vida. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso nome está gravado no livro da vida, de onde ninguém vai tirar. Amém, meus irmãos? Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Cuidado. Cuidado. Eu vou ler agora. Cuidado. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. De quem está falando? Do povo lá, diante do Sinai, não querendo ouvir a voz de Deus. Não foram poupados. Aí o texto continua: muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Cuidado. Aqueles que negaram ouvir a voz de Deus não foram poupados, muito menos nós. Os que desviamos. Hebreu joga sempre muito pesado sobre aqueles que se desviam do caminho do Senhor, não é verdade? Hebreu joga pesado a beça. O livro de Hebreus nos adverte de forma assim: olha, não vou ler o texto não, nem vou fazer isso, porque Hebreus chega ao ponto de dizer o seguinte, que aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que uma vez experimentaram do testemunho, aqueles que uma vez experimentaram do Espírito Santo e retrocederam. Com muito temor eu vou dizer para vocês o que o texto diz. É impossível a estes a reconciliação. Meu Deus. Cuidado. Deus foi extremamente severo com aqueles. E meus irmãos, isso aqui é Novo Testamento. Essa galera aí que fica querendo
excluir um do outro, querendo fazer meio campo, mamão com açúcar, etc. e tal. Eu estou lendo o Novo Testamento, não estou lendo o Velho Testamento, não. Estou lendo o Novo Testamento. Tende cuidado. Aqueles não foram poupados. Olha o que o texto diz: muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Fique ligado, meu irmão. Fique ligado. As bênçãos que nos esperam são tremendas. Habitar na casa do Pai, habitar na Nova Jerusalém. Meus irmãos, quando a Bíblia tenta falar de como será a Nova Jerusalém, a Bíblia, o próprio escritor sagrado diz que ele não encontrou palavras para traduzir o que ele estava vendo, a visão que ele estava tendo. Por isso que ele usa a expressão ruas de ouros, portas de pedras preciosas e etc e tal, como gosta. Eu sempre lembro Dona Miriam, como diz Dona Miriam: eu quero chegar no céu para mergulhar no rio de águas vivas, rio de águas cristalinas. Ela sempre fala isso. Ela sempre fala isso, entendeu? Acho que hoje mais do que nunca, que eles andam tendo problema de água lá, né? Então agora mesmo que ela deve estar assim ansiosa para chegar na Nova Jerusalém e não depender mais das águas do rio, entendeu? Desculpa, né? Porque lá não vamos ter problemas, lá vai ser bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Mas cuidado, meus irmãos, o conhecimento que temos, a palavra revelada que temos, desculpe a expressão, nos condena. A palavra revelada que nós temos nos leva, nos mostra o caminho, mas é ela mesma que nos condena. Cuidado. Eu vou continuar a leitura, verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, meus irmãos, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, percebem a repetição? Uma vez por todas, ou seja, não haverá outra vez. Uma vez por todas. A oportunidade já foi dada no passado, a oportunidade está posta para nós hoje. A oportunidade é esta e é única. O texto diz, verso 27, ora, essa palavra, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Deus vai colocar por terra o que parece, o que foi abalado, e vai estabelecer aquilo que não se abala. No céu e na terra, os valores que se mantiveram e se mantêm fiel, serão estabelecidos para sempre. No céu e na terra. Seremos conduzidos e levados a um nível onde não haverá mais abalo, não haverá mais dúvida. A Bíblia diz: não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. As primeiras coisas passaram, o céu já não existe, eis que tudo se fez novo. Deus, uma vez por todas, está prometendo: eu vou restaurar céu e terra. E vou estabelecer de uma vez para sempre. Verso 28, por isso, meus irmãos, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sim, meus irmãos,
nós temos o galardão, nós temos a promessa de receber e ser colocado em uma condição de inabaláveis, a ter uma habitação inabalável. Portanto, precisamos servir a Deus, verso 28, servir a Deus de modo agradável, de modo com reverência e santo temor. Não se engane, meus irmãos. Cuidado com as falácias dos nossos dias. Deus é pai, não é padrasto. Não vai levar ninguém, vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor. Deus é fogo consumidor. Deus é juiz implacável. Ele não poupou o seu próprio povo. Toda uma geração, meus irmãos, toda uma geração ficou no deserto. Uma geração inteira não entrou na terra prometida. Puxa vida, que Deus é esse? Pois é, Deus é fogo consumidor. Mas é um Deus de promessas, que cumpre suas promessas. E a promessa para nós hoje é: tenho para vocês um novo céu e nova terra. Tenho para vocês um reino inabalável. Tenho para vocês a promessa e a garantia de que o nome de vocês vou registrar no livro da vida. No livro da vida. Quando eu trago essa palavra, meus irmãos, para vocês hoje, é para dizer o seguinte: o dia do Senhor está breve. O dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor será um dia, como também ministramos e comentamos já algumas vezes para vocês, vou repetir de novo, será um dia de luz e trevas, será um dia de glória e terror, será um dia de bênção, de vitória e um dia de destruição e de tristeza. A Bíblia chama de tribulação, inclusive chama de grande tribulação, mas também o mesmo dia, enquanto a Bíblia chama de grande tribulação para aqueles que não prestaram atenção nisso, que não pararam para ouvir a voz de Deus, que não se esconderam da palavra ou não deturparam a palavra, aqueles que se esconderam, se omitiram. Mas também a Bíblia diz, para aqueles que ouviram a voz de Deus, aqueles que aceitaram a voz de Deus, aqueles que decidiram subir o monte. Ninguém morreu naquele monte lá, não, gente. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Moisés não morreu. Josué não morreu. É Josué, né? Josué, né? O menino de Moisés, né? Josué, né? Josué não morreu. Sim. Reverência, temor, santidade. E então, meus irmãos, o nosso nome vai estar lá registrado e chancelado. Pode entrar. Aprovado. Mas lembre-se, é você quem decide, você que escolhe, mas não é do teu jeito, mas é você que escolhe. Meus irmãos, eu quero terminar essa minha palavra dizendo para vocês assim: eu quero
ser aprovado, eu quero ter um lugar no reino dos céus. Eu quero ter um assento junto ao trono de Deus. Eu quero, como a Bíblia diz, que é uma cena linda, que os anciãos vão chegar diante do Senhor e depositar suas coroas, né, aos pés do Senhor Jesus. Eu quero chegar aos pés do Senhor Jesus e depositar os meus talentos, depositar os meus dons. Sim, eu quero. Não, meus irmãos, eu não quero ficar nesse mundo. Eu não vou ser, eu não fui, eu não nasci, você não nasceu, nós não nascemos para viver nas trevas. Eu nasci para ouvir o som da trombeta e responder. O som da trombeta não pode ser pavoroso, mas esse mundo vai se arrepiar. Em nome de Jesus. Eu não sou da geração do Sinai, eu sou da geração de Sião. Em nome de Jesus, eu vou repetir: tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, filhos, tenha cuidado, o tempo se aproxima, Jesus está às portas. Eu já disse uma vez aqui para vocês, algumas vezes, vou repetir, né? Sodoma e Gomorra, a maldade, a prostituição daquela cidade foi tamanha que Deus decidiu exterminá-la. Eu tenho dito que o mundo que eu estou vivendo, acho que já deixou Sodoma e Gomorra para trás há muito tempo. Tamanha depravação, tamanha promiscuidade, tamanha... O que eu vejo esse mundo hoje afrontando Deus me assusta. Hoje eu trago essa palavra para que você tome uma atitude, para que você tome uma decisão séria. De que lado eu estou? De que lado eu estou? Como eu estou lidando com a palavra de Deus? Até que ponto eu estou ouvindo a voz de Deus? Até que ponto eu tenho permitido que Ele fale comigo? Ou seja, até que ponto eu estou disposto a ouvir a voz dEle? Precisamos tomar essa decisão hoje. Amém? Curva a sua cabeça. Fala com Deus. Fala com Deus.